Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Chunguinin, sou o gerente de parcerias da Tivit e hoje temos a honra de ter aqui a Microsoft com a gente, um dos nossos parceiros estratégicos. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da SQL, até também entrar um pouco na jornada de nuvem. Vamos dar um pouquinho de tempo para mais uns 2, 3 minutos para começar, tem outras pessoas conectando ainda. Aproveitar e pedir o Baso também, só para dar umas boas-vindas ao pessoal. Boa tarde, pessoal. Anderson Baso, meu nome, tá? Atuo na Microsoft há cerca de 4 para 5 anos e estou auxiliando aqui hoje a Tivit para a gente falar um pouquinho do fim do suporte do SQL 2008 e 2008 R2 e também o Windows Server nas mesmas versões. Tá? Vamos esperar aqui uns 2 minutinhos o pessoal entrar para a gente iniciar e passar para vocês as vantagens da migração, o que pode ser feito para auxiliar vocês nessa jornada e também avançar aí um pouco da nuvem pública e das formas de contratações que a Microsoft disponibiliza para vocês, tá? E até aproveitando também, para quem quiser entrar nos contatos, estão aí na tela os nossos e-mails, meu mateus.linha@tivit.com. Se você já é um cliente da Tivit e quiser falar também já com quem o atende, pode botar em cópia se for necessário. Caso você não queira ter algum contato com algumas pessoas aqui, pode vir buscar a gente. Dúvidas sobre qualquer outra solução que a Tivit também oferece, fiquem à vontade. E aí também temos o e-mail do Anderson Baso, para poder tirar mais dúvidas. Está aberto aí, o canal aberto, né, Baso? Sim, se tiverem dúvidas, por favor, pode mandar um e-mail para mim. Peço que sempre copiem o Matheus para saber que é a Tivit que está junto com a gente nessa jornada e eles também terem aí visibilidade das dúvidas e poder ajudar vocês no lado comercial disso, tá? Mas podem... Técnica também, é verdade. Mas podem me acionar sempre que for necessário ou se ficar alguma dúvida no caminho, tá? Acho que podemos começar, né? Então, sem mais delongas aí, vamos iniciar. Não é uma conversa unilateral, somente a gente falando e vocês ouvindo. Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, por favor, façam as perguntas, utilizem nosso chat e vamos respondendo à medida que vai avançando, tá? Só desejando, então, boa tarde para as duas pessoas que já mandaram, não perguntas, mas comentários. Então, a Elaine e o Antoniel, boa tarde para vocês também. Então, quem quiser fazer dúvidas, tem uma área aí do nosso próprio aplicativo que você consegue levantar suas perguntas, fique à vontade. À medida que as perguntas forem surgindo, a gente também vai responder da melhor forma possível, não precisa esperar até o fim, é bem algo mais descontraído. Sim, vamos fazer disso um bate-papo para que vocês entendam tudo que a gente vai falar, sintam-se à vontade e tenha outras vezes, quando nos próximos webinars vocês tenham vontade de retornar aqui para falar com a gente. Tá? Então, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho da diferença entre um data center local, uma nuvem pública como IaaS e uma nuvem pública como PaaS. Eu sei que muitos de vocês já devem estar cansados de ouvir sobre isso, mas para deixar todo mundo na mesma página e o que a gente pode ofertar com isso, tá? O que é o mundo on-premise, que todo mundo fala? Quando vocês têm aí um servidor ou um data center no seu local de trabalho, tá? Então vocês têm aí uma sala com servidores e todas as aplicações, os softwares, hardware, energia, ar-condicionado, isso é considerado um ambiente on-premise. E a solução que a Microsoft disponibiliza de banco de dados para isso é o SQL Server, hoje na sua versão 2017. Tá? Quando a gente vai para a nuvem, nós temos a nuvem em 3 moldes. O IaaS, que é infraestrutura como serviço, o PaaS, que é a plataforma como serviço, e o SaaS, que é software como serviço. No que a gente vai conversar hoje sobre o SQL, nós não temos uma solução de SaaS do SQL, temos somente de IaaS e PaaS. O IaaS é quando a Microsoft, dentro da sua nuvem pública Azure, provê para vocês o hardware, o gerenciamento do data center e a virtualização. Porém, o cliente final, ou seja, vocês, serão os responsáveis por gerenciar o sistema operacional, gerenciar o software de aplicação, no caso o SQL, e manter tudo isso saudável com atualizações e com a saúde do sistema. Quando a gente olha para o PaaS,
a Microsoft avança um pouco, então ela também cuida do sistema operacional, dos updates de segurança, da alta disponibilidade, do DR, do backup, e vocês simplesmente vão cuidar da aplicação que vocês têm ou dos dados que vocês possuem junto a ele. Tá? Então, essas são os três pilares que a gente vai falar hoje. E, claro, quanto menos problema vocês tiverem para tratar, no caso o PaaS, mais vocês vão poder cuidar do negócio de vocês. Né? Então, em diversos clientes, essa é uma realidade. É uma empresa SMB, uma empresa pequena, médio, baixo, até médio alta, né? Então, de um porte significativo, mas que não tem um departamento de TI e tem sim ali pessoas de negócio que cuidam dos servidores. Neste caso, muitas vezes o plataforma como serviço é mais indicado porque ele para de se preocupar com o TI e vai se preocupar com o core business de sua empresa. Interessante é que, se a gente colocar, pelo ponto de vista de como a TIM pode ajudar na escolha, não existe uma fórmula mágica, né? Não tem como você dizer, tem que ser o plataforma, tem que ser sempre o IaaS. Vai depender muito do tipo de aplicação que você tem, muitas vezes, vai depender o tipo de exigência de segurança, o nível de exigência de customização, e nesse ponto a TIM está capacitada e até suportada pela Microsoft em te ajudar a definir em que cenário eu vou considerar uma plataforma como serviço, uma infraestrutura, ou mesmo on-premises. A gente também não pode dizer que em todos os casos, 100% deles vai ser on-premises, vai ser sempre na nuvem. Então, a gente quer ajudar vocês a tomar a decisão da melhor forma possível, que é o nosso, inclusive, o nosso processo de jornada, como a gente faz a jornada com o cliente. Esse que está no nosso DNA hoje, é isso que a gente vai ajudar vocês. É isso aí. Seguindo, vamos falar um pouquinho do End of Support. O que é isso, né? Porque tanta gente está falando disso. Então, a Microsoft, quando cria um produto, quando ela lança um produto para o mercado, esse produto tem 10 anos de vida. Então, ele nasce, por 5 anos ele tem um suporte completo, e depois, por mais 5 anos, ele tem um suporte estendido. E depois ele entra em fim de suporte, e vocês não terão mais os updates de segurança, certo? No caso do Windows Server 2008, isso vai acabar dia 14 de janeiro, então ele nasceu em 14 de janeiro de 2010, ele nasceu com 5 anos de suporte completo, depois ele teve 5 anos de suporte estendido, e agora, dia 14 de janeiro de 2020, ele acaba o suporte. No caso do SQL, isso é um pouco mais urgente, porque ele nasceu um pouco antes, então, dia 9 de julho de 2014, terminou o suporte completo, e agora, daqui a pouco, em alguns meses, dia 9 de julho de 2019, ele acaba o suporte estendido, ou seja, não vai mais ter update de segurança. E a gente sabe que o mercado muitas vezes olha para isso e fala, e daí? Né? Esse é um aplicativo legado, um banco de dados legado, um Windows Server legado, que está lá no canto, e eu não estou nem aí para isso. Se ele está ali funcionando, ele não dá problema, não vai ser um update de segurança que vai me causar problema. Eu sei que isso é assim, eu sei que sempre funcionou assim, mas o mundo está evoluindo e hoje nós temos algumas regras de compliance e algumas normas oficiais e governamentais que regem isso também. Então, pela segurança do dado, né, a União Europeia já está desde o dia 25 de março, se não me engano, a funcionar o GDPR, né, ou GDPR, como alguns falam, que é nada mais, nada menos do que normas que exigem a segurança do seu dado. E dentre essas normas, você tem que ter os updates de segurança em dia. Tá? No Brasil, isso já será implantado em agosto, porém, nós teremos aí um prazo de adaptação e efetivamente será obrigado a partir de janeiro de 2020. Então, chegou em janeiro de 2020, aquilo que a gente falava que ia colocar lá de canto e era um legado e tudo bem, passa a ser um problema. Por quê? Porque vai ter uma norma chamada LGPD, que todo mundo tem que seguir, manter o seu dado em segurança, para que possa fazer negócios com outras empresas. Tá? Mas eu não me importo, eu não quero nem saber, tal, vou continuar legado. Ok, beleza, ninguém vai bater na sua porta e reclamar disso. Só que o selo de LGPD, assim como você tem aí selo ISO 9000 e outros selos, o selo LGPD você não vai conseguir conquistar. Não conquistando esse selo, uma outra empresa que tenha o selo, diferente do ISO 9000, que é 1 para 1, uma outra empresa que tem o selo não pode fazer negócio com você, porque senão ela vai perder o selo, porque o seu dado não está seguro. E hoje a informação em banco de dados é uma informação que a gente compartilha muito.
Então, se o seu cliente, se o seu parceiro de negócio é um parceiro multinacional, é um parceiro que vai ter um LGPD, você necessariamente vai precisar ter. Senão, você não faz negócio com ele. Isso é muito importante. Por isso, essa oportunidade que a gente está falando tanto do fim de suporte do SQL 2008, do Windows Server 2008. Nesse Windows Server 2008 aqui não é o target, mas também entra o Windows 7. Então, mais um ponto de atenção para vocês. O Windows 7 também acaba o suporte dia 14 de janeiro, né? Mas tem que visualizar e verificar como vocês vão fazer com isso. A Microsoft sabe que uma migração do 2008 para uma versão mais nova é complicada. Visando isso, e nós sendo dono do produto, a gente pode dizer que vamos ofertar algumas coisas diferentes para o mercado. Tá? Então, qual a oferta que a Microsoft fez para vocês? A partir do dia, falando do SQL 2008 e 2008 R2, a partir do dia 9 de julho, quem acabar o suporte, se fizer um lift shift, se fizer simplesmente uma migração para o mundo Azure, através de uma VM IaaS, né? Ou seja, não vai mudar nada, é lift shift puro, é uma migração simples, é copiar sua VM aqui e jogar lá, você vai ter mais 3 anos de suporte estendido. Tá? O mesmo ocorre para o Windows Server, sendo que começa a contar os 3 anos a partir do dia 14 de janeiro. Então, uma boa informação para vocês, quem tiver o SQL 2008 ou 2008 R2 e for para a nuvem da Microsoft com uma VM, terá mais 3 anos de suporte. Isso resolve o problema? Sim, por 3 anos. Depois, vocês têm esse prazo para atualizar uma aplicação e migrar esse SQL ou esse Windows Server para uma versão mais nova. Tá? Essa é uma das opções. A outra opção que nós damos hoje é o SQL Database Managed Instance. O que é isso? É o mundo PaaS. É aquele que você não precisa gerenciar. E, portanto, a Microsoft garante que você vai estar seguro, o seu dado vai estar seguro. Neste mundo de PaaS, você contrata o SQL Managed Instance. E por que o Managed Instance e não um outro qualquer que nós temos na nossa nuvem? Porque dá para você fazer uma migração simples também. Faz a migração simples, só que esse não é por 3 anos. É eterno. Aí você não precisa mexer na sua aplicação ou na sua base de dados. Ela simplesmente, nós garantimos a segurança. Um outro ponto legal é que quem tem SQL 2005 e está ouvindo agora esse nosso webinar e fala, poxa, meu problema é mais grave do que eu pensei, porque o SQL 2005 já acabou, a minha aplicação está mais antiga ainda e eu preciso do LGPD. Pode ir para o Managed Instance, que a gente suporta o seu SQL 2005 e garante a sua segurança de dados, tá? Sem que você precise se preocupar com isso. A Microsoft se preocupa por você. Se a gente colocar, então, tentando sumarizar um pouquinho as palavras, eu tenho a opção de fazer o modelo as is, até como está escrito ali, né? Ou seja, eu tenho a opção de pegar, eu tenho um servidor, eu tenho ali algumas máquinas virtuais, eu levo isso para a nuvem, sem fazer alguma configuração, sem ter que mexer no meu banco de dados. Eu pego essa VN, coloco lá, no máximo algum ajuste de IP ou algo do tipo, e deixo rodando. A programação é mínima. Né? Então, o que você vai precisar? Obviamente, você vai apontar para um IP diferente, né? E na aplicação você vai mudar a string de conexão apontando para o banco de dados daquela aplicação estando na nuvem. Ah, mas e a latência e os problemas técnicos disso tudo? Caso a caso, tive te auxiliando, se a aplicação qualificar um on-premise e o banco de dados na nuvem, tem que ser feito testes, Tivit vai ajudá-los. Se for migrar tudo para a nuvem também, nós temos como ajudá-los. Enfim, aí é caso a caso. E nós temos alguns clientes que, por premissa de segurança ou de outras normas, né, como o PCI, são obrigados a ficar on-premise. Né? Não podem estar usando uma nuvem. Né? Neste caso, teriam que se modernizar o on-premise para o SQL 2017, e o Windows Server não é nem mais o 2016, e sim o 2019. Isso é um custo muito alto para vocês. Se precisar ainda, além disso tudo, não vai conseguir reescrever nada, e vai precisar se manter na versão 2008, vai precisar comprar tudo isso com Software Assurance, e além do SQL ou do Windows com Software Assurance, ainda vai precisar pagar mais um percentual para ter o suporte estendido on-premise. Então, assim, é muito custoso. Existe opção? Existe. É a melhor delas? Não. É a pior, porque ela é muito cara. Tá? Mas, para aqueles que precisam agir desta forma,
nos procure, a gente mostra como existe. Não é o que a gente quer falar hoje, né? Porque realmente é a solução mais cara que vocês vão ter. Tá? E até um ponto interessante, a gente tem aí várias pessoas nos assistindo, até nos ouvindo, e se você tiver alguma dúvida, ou se você tem algum cenário desse que você quer colocar aqui para a gente, ou mesmo questionar como funcionaria no seu caso, fique à vontade de fazer uma pergunta, fique à vontade para expor aí um pouco até do que acontece com a situação do seu cenário, e a gente tenta abordar aqui, entender qual seria o melhor desses modelos, como é que a gente pode fazer aqui. A gente sabe que é muito comum uma aplicação que está conectada ao banco, ela não simplesmente eu pegar a aplicação, deixar no local e levar o banco para o outro. E, então, há cenários e cenários que a gente pode ajudar vocês. Exatamente. Perguntem, exibam um cenário, façam um estudo aí online agora que a gente tenta ajudar. Tá? Olhando como a gente pode fazer a parte financeira disso, né? Como seria essa migração para o Azure, utilizando o benefício de pôr uma VM na nuvem e ter esse suporte por mais 3 anos, existem 3 alternativas. Uma é utilizar-se do seu contrato ativo com a Microsoft e, portanto, ter a Hub. Vou explicar mais para frente o que é isso. Outra, vocês podem fazer uso de subscrições de servidor contratadas via CSP. Né? Então, aquele Open que muita gente sempre comprou, pode ser migrado para uma solução de subscrição em CSP junto à Tivit, e nessa subscrição vocês terão um software Assurance que dará vários direitos que a gente vai mostrar mais para frente. E a opção C é simplesmente migrar para o PaaS ou para o IaaS e pagar mensalmente. Então, existem essas 3 possibilidades. Tá? A Tivit está totalmente preparada e esperando o contato de vocês para, numa migração para IaaS, por exemplo, que são 3 anos de suporte. O que eu vou fazer daqui a 3 anos? Uma equipe da Tivit pode auxiliá-los a modernizar sua aplicação, a modernizar seu banco de dados, ir para uma versão mais nova e aí ver o que vocês vão fazer. Se vocês vão continuar no Azure após isso, se vocês vão voltar com o Privacy, mas que vocês se mantenham seguros durante esse prazo de desenvolvimento. Tá? É um ponto bem interessante, afinal de contas, a nuvem pública está aí para isso, né? O Azure está aí para isso, para vocês usarem de acordo com a necessidade de vocês. O grande barato, o mais legal de uma nuvem pública é que vocês só pagam pelo que vocês consomem e vocês só precisam consumir durante um período. Se vocês quiserem consumir para sempre, legal, fica lá, usam PaaS, não se preocupa com a versão, estarão sempre suportados. Se vocês forem para um IaaS, 3 anos, e depois tem a Tivit aí para auxiliar vocês, ou mesmo a equipe de desenvolvimento que vocês têm internamente. Né? Mas nós temos diversas oportunidades aí para que vocês não entrem em não compliance a partir de 9 de julho. Tá? É muito mais importante do que aparenta ser quando a gente fala fim de suporte. Vocês não podem entrar em não compliance, vocês correm risco de perder negócios com isso. Tá? Olhando um pouco do SQL Managing Instance, o que é isso, por que tanta gente fala disso? Ele é um banco de dados como serviço, que vocês desligariam seu servidor, seu hardware. No SQL 2008 deve ter um servidor de 8, 10 anos de idade, então, assim, é um servidor que já está depreciado, um servidor antigo, com processador antigo, com pouca memória, que vocês já devem ter aí problemas de performance. Então, se vocês migrarem isso para o Managing Instance, nós garantimos performance e memória, nós garantimos processamento e, além disso, garantimos o melhor TCO, melhor custo-benefício, garantimos 100% de paridade, garantimos um SLA de 99,99%, e neste momento eu gosto de dizer o seguinte: SLA é alta disponibilidade. Isso significa que o seu servidor não vai parar. Isso não significa que vocês têm backup. Tá? Então, se vocês migram para o SQL como serviço, e alguém que executa aí um DBA, ou mesmo quem está usando a forma de aplicação, deleta um dado, e você liga para a Microsoft, para a Tivit, ou para quem for o seu, para quem gerencia isso para você, e fala: eu preciso restaurar. Ele é tão bom, mas tão bom, que ele deletou o dado, a não ser que você tenha realmente um backup ou um sistema de contingência para manter os dados que você está utilizando. Tá? Isso é importante passar.
E nós temos garantido também o Machine Learning, Performance e Segurança dentro desse mundo PaaS. Ou seja, uma solução completa para vocês, desde o SQL 2005 até a última versão. Tudo bem, gente? Temos também a solução em IaaS, em VM. Também temos até 5 vezes o preço mais barato do que os nossos concorrentes. Temos pré-configurado o Developer Edition do SQL. Para quem não sabe, quando você monta o ambiente de SQL Server, você pode usar a versão Developer. E a versão Developer não é paga. Então, você não paga licença pela versão Developer. Se você utilizar a VM do Azure, você tem esse benefício. Vai ter o suporte estendido por 3 anos e vai ter também a patch de segurança e manutenção por todo esse tempo. Ou seja, é uma vantagem que vocês podem ter e que eu acho importante para todos vocês olhar com mais carinho essa solução, seja de IaaS, seja de PaaS, para que não fiquem descobertos a partir de 9 de julho ou 20 de janeiro para quem usa só o Windows 7. Interessante que você está falando sobre até... A Activity é uma empresa que ela é multi-cloud. Então, Sim, a gente também é parceiro de outras nuvens, inclusive da AWS, e quando você coloca ali 5 vezes, é uma coisa realmente, é um número que chama atenção. Sim. E eu acho que pode-se dizer que um dos motivos disso é pelo fato da Microsoft ser proprietária da solução e poder fazer esse manuseio. Esse é um dos pontos. Com certeza. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como pode chegar... Não, eu vou explicar o que é isso, né? Mas eu vou explicar um pouquinho de como isso é explorado. Todo mundo que vai montar uma VM, seja na Microsoft, na AWS, no Google, no Oracle Cloud e outros demais que tem por aí, ele tem que pagar poder computacional, licença de Windows, licença de SQL. Certo? Isso compõe um preço. Quando você olha para o mundo Microsoft, no ambiente da Microsoft, no Azure, você pagou o poder computacional. Quando você chega na licença de Windows, há uma pergunta. Você tem contrato ativo? Tem. Tem software assurance? Tem. Tem o Windows Server? Tem. Então, provavelmente, você não vai pagar essa licença. Já é um desconto. Você vai por SQL? Você tem, nesse contrato ativo que você tem SQL também? Tem. Você vai usar a mesma versão? Vou. Beleza, já tem mais esse desconto. Na composição disso tudo, você pode ter até 20% do preço de um outro concorrente que não vai ter esses benefícios. Ou seja, se caso o cliente, os clientes que estão ouvindo agora, ele tem alguma solução, ele tem algum contrato, algum volume que ele já possui com a Microsoft ou com o parceiro Microsoft, faz sentido ele entender como ele pode usar esses benefícios. Sim, pode ligar para a Activity na sequência. E nesse ponto que você está colocando exatamente isso, gente. O time da Activity, o time de vendas da Activity, ele consegue ajudar vocês a entender como eu pego esse mundo que eu já tenho hoje e consigo aproveitar ele nessa minha jornada. É um ponto que a gente tem que trabalhar e a gente pode ajudar vocês em todos esses aspectos. Até poder te dizer, olha, no fato, essa conta aqui que está dizendo 5 vezes, no seu caso vai ser de 2 vezes abaixo. Sim. Talvez vai ficar páreo. A gente não tem essa resposta para te dar sem ter essa informação, mas a gente pode ajudar sim vocês nesse processo. É caso a caso. Um outro ponto importante, estamos desde o começo deste webinar falando do fim de suporte do SQL Server 2008 e 2008 R2 e do Windows Server das mesmas versões. Mas este benefício de você ter uma VM no Azure mais barato do que em outra nuvem pública qualquer, não está restrito ao SQL 2008. Se você tem este contrato ativo com Software Assurance e precisa de uma VM no Windows Server 2019 ou no seu SQL Server 2016, fazer um Always On, ou usar um recurso de análise de service, enfim, se você precisa fazer um novo workload dentro da nuvem, né, ou vai testar a nuvem para isso, e tem um contrato ativo, vale esse valor mais barato. Isso não serve somente para o benefício do SQL 2008 ou o update de segurança por mais 3 anos. Tá? Então, é um ponto bem importante. Às vezes você está aqui assistindo e fala, poxa, se eu pudesse usar esse benefício para montar uma VM a mais e fazer um serviço XYZ na nuvem, que era um teste que eu queria, aí eu ia usar. Você pode, é só ligar para a Activity
mostrar o que você tem, enfim, fazer uma negociação para ver o quanto você consegue de desconto a partir disso que a gente vai explicar agora, que é o Azure Hybrid Benefit, que é um recurso que o Software Assurance da Microsoft te dá. Para quem não sabe, Software Assurance é a garantia de software da Microsoft. Então, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar desse produto, desta nomenclatura, todos os clientes Microsoft que possuem um contrato EA possuem Software Assurance. Todos os clientes que possuem um contrato Open Value ativo possuem Software Assurance. E mesmo os clientes que tenham Open ou MPSA, pode ou não ter Software Assurance. Então, caso vocês tenham um contrato com a Microsoft, verifiquem com quem cuida desse contrato, ou verifiquem com a Microsoft como está o seu contrato, para ver se tem o Software Assurance, e assim poder utilizar todos esses benefícios que o Azure Hub te dá. Tá? É Azure Hybrid Benefits, mas a Microsoft chama de Azure Hub. É uma nomenclatura usada. Tá? E o que é isso? Estou falando tanto disso, o que é isso? Isso é um benefício dado para quem tem licença de Windows Server ou de SQL Server dentro deste contrato que eu acabei de falar. Tá? Isso permite que você utilize o seu software tanto dentro do seu data center quanto dentro do seu Azure. Tá? Trocando isso em miúdos, imagina o seguinte: você tem um data center na sua casa com SQL Server atual, suportando o seu ERP, TOTUS, SAP ou qualquer outro, e, portanto, você tem um contrato ativo de SQL Server e de Windows para suportar isso. Né? Mas isso eu não vou desligar, isso eu não vou tirar de lá, isso é um Prime, investir em hardware para isso e tal. Mas eu tenho um legado, que é um sistema de balança dos caminhões que saem da minha empresa, e esse legado está em 2008, eu quero levar esse legado. Eu uso o benefício desse banco de dados de ERP para baratear o custo desse legado que precisa ir para a nuvem. Tá? Então, assim, são várias composições que a Tivit e a Microsoft podem ajudar vocês a tirar as dúvidas e pagar o mais barato possível. Quando falamos de Windows Server, esse benefício pode ser de 55% em cima do preço. Então, imagina que eu não estou falando de pouca coisa. Se você for entrar vai lá, entra azure.microsoft.com, entrou no portalzinho do Azure e vai comprar uma VM. Ela custa X. Se você entrar em contato com a Tivit, com a Microsoft, descobrir o benefício e vem na Tivit e fala que quer usar o benefício, esse custo pode ser 55% menor. É muita coisa, gente. Não dá para descartar uma vantagem dessa, certo? E é um benefício que, aliás, a maioria dos benefícios do Software Assurance, o pessoal não conhece, só sabe que ele sempre mantém o software na última versão, mas por trás disso tem muitos outros benefícios que têm que ser explicados, e esse é um deles. 55% de desconto é muita coisa. Curiosamente, se a gente colocar hoje, né, hoje a gente está no evento do Gartner com a Microsoft. Sim. E uma das coisas que até o Gartner menciona é que no CIOs, na maioria dos CIOs hoje, vamos levar agora a porcentagem, mas já é um número relevante, eles está na cabeça deles como top of mind a discussão de migração para a nuvem. Sim. E um dos pontos que levanta é a questão do custo. Então, quando até você que está assistindo isso com a gente se questiona como é que eu posso ter uma migração, mesmo iniciar uma jornada para a nuvem, se ainda não comecei, e fazer isso com um custo acessível, fazer isso de uma forma mais bem elaborada, aqui pode ter uma opção para começar a discutir. Eu tenho um problema do fim de suporte, eu ainda tenho um benefício do Azure Hub, e eu consigo fazer essa transformação digital e conseguir trabalhar desses 3 pontos de uma vez só. Sim. Aqui o exemplo de Windows Server agora, tá? Então, quando você tem aí um cluster com um Hyper-V de preferência, mas pode ser VMware ou um Zen Server, etc. E você tem ali cada nó do seu cluster com o Windows Server Data Center, né? E você assinou um contrato com a Microsoft, comprou licenças de Windows Server Data Center para poder licenciar esses nós. Para cada nó com o Windows Server Data Center, você pode ter 2 VMs de 8 cores ou menor, ou uma VM de 16 cores
sem pagar pela licença dentro dessa VM IaaS. Por isso, 55% de desconto. Então, você imagina o seguinte, você tem lá os seus nós, né? E tem um serviço XYZ de uma VM que está dentro desse nuvem de cluster que você gostaria de replicar na nuvem. Utiliza-se desse benefício, vai ter um custo menor, vai conseguir economizar bastante, né? Então, você pode ter ao mesmo tempo essa licença no seu nó de cluster e no Azure, economizando bastante. Quando a gente olha para o Windows Server Standard, é a mesma composição, duas VMs de 8 cores ou uma de 16, só que o Windows Server Standard ou você vai utilizar em sua casa ou você vai utilizar na nuvem do Azure. Tá? Então, essa é a diferença. Por isso que eu gosto mais da licença Data Center. Quem tem um cluster, em quase 100% das vezes, tem um contrato com a Microsoft de licenças, e se tem esse contrato com a Microsoft de licenças, tem um benefício que você pode não estar utilizando. Então, uma máquina que hoje custaria, sei lá, $200, pode vir a custar 80. E isso é muita coisa. Bom, pessoal, olhando para o mesmo benefício, né, olhando para as licenças de SQL, voltando para aquele ERP, que é o core business de vocês, etc., que eu já conversei, existe o mesmo benefício. A diferença é que é contado por core e por versão. Então, depois a Activity pode explicar para vocês mais detalhadamente, eu não vou entrar aqui em conta matemática, mas se você tem um SQL Standard que suporta o seu ERP e ele tem software assurance, liga para a Activity, vê a composição e o que você pode montar aqui. O segredo neste caso é que você pode montar SQL IaaS, você pode montar SQL PaaS, você pode montar o SQL Manager Instance, e em todas essas versões você vai pagar muito menos porque você tem o software assurance. Então, se você comprou um TOTUS com SQL, por exemplo, verifique se esse SQL do seu TOTUS tem software assurance. Eu sei que talvez você não queira migrar isso agora para a nuvem, mas esse benefício pode fazer com que você use outros serviços ou outros projetos que você tenha, pode ser usado na nuvem de maneira mais barata. Converse com a Activity. O ponto principal nesse caso é que isso vale por 6 meses. Tá? Então, diferente do Windows Server, que é enquanto você tiver contrato, quando falamos do SQL Server, esse benefício é válido por 6 meses. Ou seja, do dia 0 ao dia 180, você vai ter tanto no ambiente on-premise quanto no ambiente nuvem. Depois de 180 dias, se deu tudo certo, a sua POC, seu teste, tudo isso que você testou, aí você ou começa a pagar aqui na nuvem, ou se for, né, nesse caso seria o RP, que você não vai desligar, ou se você realmente, essa licença, você está migrando para a nuvem, fazendo um TOTUS on Azure, um SAP on Azure, qualquer outra coisa, né, fazendo uma migração, você já migrou depois de 180 dias. Tá? Esse desenho é só para exemplificar exatamente esse detalhe, tá, gente? Se tiverem dúvidas, eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas se tiverem dúvidas, pode colocar aí no nosso chatzinho para ir tirando as dúvidas à medida que a gente vai falando. E uma coisa que eu até gosto de falar, é muito comum você ouvir isso, o modelo de licenciamento da Microsoft, as regras da Microsoft, não são tão simples de se entender na primeira fala de 3 a 5 minutos. Então, fiquem tranquilos nesse ponto, porque a Activity ela consegue ajudar vocês nesse processo de entendimento, tirar dúvida, mas será que o meu cenário, eu não tenho 16, eu tenho 18, como é que fica essa conta então? Eu tenho 14, consigo usar? Não se estressa tanto com esses pontos, porque a gente consegue sim te ajudar a chegar no melhor caso para você. No que a gente é bom. Exatamente. Quando a gente olha para o mundo de SQL, o desconto é na mesma média, de 55%, mas quando eu olho para uma VM IaaS, né, que tem o Windows Server e tem o SQL Server, e eu tenho o SA de tudo isso, a composição pode chegar num desconto de até 85%. Então, gente, é muita coisa. Então, é muito desconto. Precisa realmente ver aquilo que vocês têm e que, por consequência, vocês já pagaram para fazer uso do benefício do que vocês já pagaram. Tá?
essa é a mensagem que eu queria dar para vocês aqui, né? Todas as vantagens de se ter o software Assurance, tudo que vocês podem fazer com isso, e também a emergência de se migrar ao SQL 2008 e 2008 R2, também suas licenças de Windows Server, porque daqui a pouco vocês vão descobrir, né, ou seu time de negócios da sua empresa vai descobrir que não pode fazer negócio com a outra empresa que ele estava fechando um big deal, porque vocês simplesmente não estão em conformidade de segurança de dados. Isso seria péssimo para todo mundo, né? Então, fica o recado. Vocês têm meu e-mail que eu apresentei no começo da nossa conversa, tem o e-mail do Matheus, tem o contato com o seu gerente Tivit. Entrem em contato. Se vocês não pegaram no começo meu e-mail, peça para o gerente ou para quem vocês têm contato com a Tivit. Não tenho problema em auxiliá-los, tá? Vai ser um prazer auxiliá-los a todos aí e espero que tenham gostado. Qualquer pergunta que tenham, por favor, podem fazer. A gente aproveita agora. O Matheus continua aí agora explicando um pouquinho sobre o mundo Tivit, tá? Mas podem fazer as perguntas, caso tenham, sobre o SQL, sobre o Windows Server, sobre migração. Para vocês terem uma ideia, uma migração para o PaaS, para o SQL Manager Instance, existe uma ferramenta que a Microsoft disponibiliza no próprio Azure. Você faz a migração a quente, tem uma janelinha mínima, que é para você não perder dados, obviamente, e eu fiz uma de 200 GB, demorou 5 minutos. Então, assim, é muito rápido, gente. É uma grande possibilidade que vocês têm de experimentar o que é nuvem pública, ter a vantagem de usar nuvem pública e saber também tudo que a nuvem pública te proporciona. Se você tem o seu dado no Azure, por exemplo, você vai usar Machine Learning, vai usar inteligência artificial, vai usar Cognitive Services, seus dados já estão todos lá, vai facilitar muito o futuro para vocês. Obrigado aí, pessoal. Já sabe bem como é que funciona. E aí, continuando agora, são poucos slides, só para explicar um pouquinho, diante dessa situação, como é que a Tivit pode ajudar vocês, até para quem não conhece um pouco. A Tivit, ela tem operação já em 10 países da América Latina. 8 das maiores empresas da América Latina são clientes Tivit. A gente faz hoje mais de 35 bilhões de transações por ano envolvendo plataformas digitais. Isso é importante por quê? Porque a Tivit ela tem algumas áreas em que ela oferece. Aqui a gente está falando hoje especificamente sobre como a gente atende na área de Cloud Solution. Então, como é que a gente cria a nossa nuvem híbrida, como a gente sempre gosta de falar. A gente colocou no início, existem algumas modalidades. A gente pega pelo modelo de on-premises, pelo modelo de plataforma, pelo modelo de infraestrutura. Não necessariamente vai ser sempre um. Eu tenho que fazer essa combinação dos três, certo? Sim, a Microsoft acredita que nenhuma empresa vai ser 100% nuvem, né? Ou poucas empresas serão 100% nuvem. O mundo ideal é um mundo híbrido. Você sempre vai ter alguma informação ou alguma coisa que você não quer tirar da sua casa, né? Isso é natural. A gente acabou de voltar de um evento agora, junto com a Microsoft no Gartner, em que a gente apresentou um case do nosso cliente, um case público, da Nexa, um cliente de manufatura, e em que a Tivit ajudou, junto com a Microsoft, o processo de transformação desse cliente do modelo de on-premises para a nuvem. E claramente o cliente deixou muito, inclusive nítido na apresentação, não foi todo o meu ambiente para a nuvem, porque existem demandas que o cliente tem e que estão on-premises. E esse ambiente híbrido, a Tivit gerencia ponta a ponta. E ela garante para você um SLA de atendimento, garante para você a continuidade desses serviços, e isso é apenas falando de Cloud Solution. Quando a gente entra na parte de modelos de pagamento digitais, todas as soluções de digital business que envolvem aplicações de IoT, que a gente também tem a parcerias com a Microsoft, soluções de analytics que a gente desenvolve com a Microsoft, toda a plataforma de tecnologia, isso tudo a gente entrega para a sua empresa. Quando a gente pega um pouco de certificações, recentemente o SG fez uma análise sobre alguns players que oferecem soluções de cloud aqui no Brasil, e a Tivit ela conseguiu obter o selo de líder em todos esses selos, em todas essas categorias. Se a gente colocar, por exemplo, dentre alguns parceiros, algumas empresas do mercado, a Tivit foi a única em que recebeu o selo de líder em todos os quadrantes. Então, a gente consegue sim garantir uma solução de alta
performance para você como cliente, a gente consegue te apoiar nessa jornada de transformação e consegue garantir o melhor modelo para o seu negócio. E como a Tivit faz isso? A Tivit tem uma solução que é a que a gente chama de jornada de cloud. A Tivit, ela garante, através de algumas etapas, todo o processo, desde a definição da estratégia. Então, como a gente mencionou, o C-Level da sua companhia está discutindo neste momento qual vai ser a estratégia dela para se transformar, para usar as soluções que tem no mercado hoje, as soluções que, se a gente considerar, por exemplo, a Microsoft, deve ter o que? Pelo menos 20 lançamentos mensais a cada momento. Acho que semanais. Exato. Então, como eu, como uma empresa, consigo me usufruir dessas soluções e melhorar o meu negócio, sim, atender melhor os meus clientes, otimizar minha operação, reduzir o meu custo, transformar o meu negócio. Essa definição estratégica, a Tivit consegue ter com vocês. Essa definição de quais ambientes eu vou migrar para a nuvem, porque faz sentido. Eu tenho, por exemplo, uma aplicação que está ali no chão de fábrica da minha empresa que não faz sentido. Ok, a gente pega, a gente tem dados, por que não fazer um backup dela para garantir isso na nuvem? Sim. Como a gente consegue fazer essa gestão? Esse é um exemplo e muitos outros a gente pode fazer. Se a gente entra depois na parte de Assessment Workloads, entender quais são os requisitos, como eu faço a transformação disso, o onboarding, como eu consigo garantir que a configuração da minha nuvem seja bem feita, a conexão do meu ambiente on-premise com o meu ambiente de nuvem, o que eu levei como IaaS, o que eu levei como PaaS, fazer essa migração também a próxima etapa e, por fim, garantir a gestão. E aqui na gestão, embora passa-se muito, né, e é um modelo de nuvem que a nuvem está ali para você utilizar, caso não haja uma gestão bem feita, existe sim o risco daquele business plan que foi montado, em que a conta fechava, a conta talvez não feche. Porque não teve uma gestão pós-uso. A gestão ela tem que ser bem elaborada, a monitoração desse ambiente tem que ser feita, porque muitas vezes os servidores que estão ali, como as inovações vêm, um novo servidor foi lançado, uma nova configuração de uma máquina a um preço mais interessante, por que não eu posso pegar o servidor que eu uso agora e levo para um servidor novo que a Microsoft disponibilizou? Vamos aproveitar que eu estou usando o novo modelo como serviço e não me fixar, me travar em um servidor apenas. Um caso recorrente, né? Aliás, esses casos são muito recorrentes que acontecem. Acabamos de mostrar todo o IaaS, PaaS, etc. Quando a gente faz a migração, em 80%, 90% dos casos, a migração lift shift se mantém com o mesmo número de core e de memória. Após essa migração, você verifica pelo gerenciamento que não se utiliza mais de 40%. E aí você faz com que essa VM, por exemplo, possa ser muito menor. Por quê? Quando a gente é on-premise, a gente tem que valorizar ou fazer uma cotação superfaturada porque a gente imagina um crescimento. Quando a gente é nuvem, você pode fazer justo. Você vai pagar só pelo que você consome. Você faz uma IaaS na menor composição possível. Fazendo gerenciamento ou até pondo alguns gatilhos, você vai crescer a sua máquina à medida que o seu negócio cresce. Então, você não vai precisar nem pagar upfront mais do que você precisa e nem pagar mês a mês mais do que você consome. Pode ter, através de gerenciamento e através de todos os benefícios que a nuvem te dá, um crescimento de acordo com o negócio. Estou vendendo mais, estou crescendo o negócio, preciso de mais capacidade. Diminuir por alguma crise, aí, alguma bolha que estourou, a gente sabe que isso acontece, o meu servidor vai diminuir de novo e eu vou pagar somente aquilo que eu preciso no momento. Então, são as vantagens de se trabalhar em nuvem. E aí, nesse ponto, a gente consegue discutir isso com o cliente e até compartilhar com vocês qual é o nosso modelo de decisão, como a gente faz essa análise. E quero, inclusive, aproveitar para mencionar um pouco de uma solução que a gente tem disponível, que é a solução chamada OneCloud, em que nós conseguimos, inclusive, comparar diversos provedores de nuvem. A Microsoft é um desses players em que a gente tem esse ambiente, em que a gente provê recursos de uma maneira mais simples ou automatizada. A gente consegue fazer a governança e a gestão desses recursos, inclusive a gestão do billing, do faturamento, com pagamentos em reais, uma gestão de custo para aprovação. Então, eu tenho um cliente, você tem o seu time com diversas pessoas, você tem o seu time de diversas áreas da companhia, em que você garantir que um específico time, um específico grupo não possa criar muitas máquinas, porque não vai impactar na minha conta no fim do mês, você faz esse controle de aprovação, esse controle de acesso. Se o meu cliente está fazendo um teste, ele não está autorizado a criar uma máquina, por exemplo, de
de 100 cores, de 124 cores, com 500 ou 1 tera de RAM, porque isso vai aumentar o meu custo, você consegue garantir isso de algum fluxo de aprovações. Também consegue definir alguns gaps de análise de custo para saber se eu cheguei, por exemplo, a uma conta de $10.000, R$10.000, e eu quero garantir que esse custo ele não seja ultrapassado, essa ferramenta consegue te ajudar. Esse é um serviço que a Tilt tem, que chama OneCloud, e que nós podemos oferecer para todos os nossos clientes. Você ainda não é um cliente, você pode falar conosco, a gente pode dar a solução para você utilizar, para você testar no seu ambiente, sem nenhum compromisso, tá bom? Então, fique à vontade para vir até nós para discutir sobre o seu modelo, sobre como você está nessa jornada, e se você ainda não sabe como todos esses serviços de nuvem, todas as plataformas de cloud que a Microsoft tem, que a Tilt tem em conjunto, pode melhorar o seu negócio, fale com a gente que a gente vai discutir isso junto com você, entender qual a estratégia do seu negócio para os próximos anos e como a Tilt pode trabalhar junto com você. A Tilt mudou recentemente, inclusive, o nosso logo e o nosso lema. Então, nós queremos garantir o seu futuro. O seu futuro é o nosso desafio. Então, fique aqui uma proposta, uma provocação. Deixa a gente ajudar o seu futuro, deixa a gente trabalhar no seu futuro para que seja nosso sucesso em conjunto. E isso vai ser nosso desafio com você pelos próximos anos. Muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Estamos aqui ainda disponíveis para tirar dúvidas. Meu e-mail está aí, então caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida ou apareça alguma dúvida em uma conversa futura com algum colega de trabalho, ou surja aí alguma necessidade, por favor, pode usar meu e-mail, me contatar, me informar que assistiu aí o webinar e que queria tirar alguma dúvida, estou à disposição. Nós que trabalhamos com tecnologia, eu trabalho já há algum tempo com isso, sabemos, quando a gente vai montar uma máquina dentro do nosso data center, a gente superdimensiona, porque é a hora que a gente tem esse budget, né? Dentro do mundo de nuvem, dentro da nuvem pública, dentro da nuvem privada, isso não é necessário. A gente pode montar de acordo com o nosso negócio. Então, fica a dica aí para todos vocês. Tá? Se tiver alguma dúvida, este é o momento. Digitem, perguntem, vamos ver como podemos ajudá-los. Exato. Voltei agora para o primeiro slide para ter os nossos 2 e-mails aí, fica até mais fácil para entrar em contato. Victor, cópia da apresentação. A Tilt vai disponibilizar para vocês e vai compartilhar com todos. Manda para todo mundo, Victor. Que bom, espero que tenha gostado. Fique à vontade. Qualquer mais outra dúvida, fique à vontade para colocar aqui para a gente. Até mesmo se foram válidos os questionamentos, feedback, qualquer conteúdo. O próprio Vitor já respondeu aqui para a gente, gostou muito do material. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo feedback. Quem quiser mais dar feedbacks positivos, negativos, a gente está aqui até para melhorar também os nossos aprendizados, né, Vasco? Claro. Cada webinar e cada conversa é um aprendizado novo. Exato. A gente nunca para. E caso tenham dúvida, por favor, contate-nos. Venham até a gente, estamos disponíveis e ansiosos para ajudar cada um de vocês a melhorar o trabalho e a melhorar também todo o ambiente que vocês possuem. Obrigado, pessoal. A gente se vê nos próximos webinars. Esse é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, outros temas. Obrigado, Vasco, pela sua visita. Obrigado, Matheus. Teremos outros ainda. Já tem gente pedindo mais para Vasco nas próximas, então a gente convida aí o Vasco para estar nos próximos bate-papos sobre outros temas. Obrigado, gente. Abraço, pessoal. Até logo. Prazer.